Bom, continuando aqui, nós tivemos uma interrupção no meio da fala da Nínive, né? Que esse Zoom não é premium, então ele tem um tempo para Para ficar de no ar. mostrar nossa pobreza, pelo amor de Deus. E eu vou pedir para a Nínive continuar. Ela estava falando que no ambiente de trabalho ela até conseguia ir bem e desempenhar as funções dela, mas o que a incomodava muito eram as festas de fim de ano, as confraternizações, com pessoas com as quais ela tinha um relacionamento unicamente de trabalho e não de amizade, de intimidade, né? O que é bem complexo para autistas. Então, pode continuar o que você estava falando, Nini? Então, a lógica que eu tive amizades com algumas pessoas, que eu tinha, me comunicava, né, bem com as pessoas, só não tinha conexão. Então, o autista ele pode falar bem, né? Ele pode ter uma boa oratória, ele pode se expressar bem. A questão é na comunicação interpessoal e na conexão. Então, muitas vezes eu olhava, mas por que, que eu tenho que ir para a confraternização de fim de ano? Por que, que eu tenho que ir para a confraternização do meio de ano? Por que, que eu tenho que algumas coisas que na minha cabeça não fazia sentido? Porque, bom, ali eram meus colegas de trabalho, era um ambiente de trabalho, fora aquilo, não havia espaço para outras questões. Uhum, E depois, quando entrei na psicologia, e aí no estágio que eu fiz que foi uma empresa particular, que era uma empresa de uma construtora, né? Então construía imóveis, condomínios e tudo mais. E eu estagiei na área de recursos humanos. Eu senti um impacto maior porque as coisas lá aconteciam de uma forma muito mais rápida e desestruturada, no sentido de não era organizado. Sim, tinha uma uhum, organização. Era desestruturado, porque assim, aconteciam muitas coisas todos os dias, mas não tínhamos uma rotina muito bem estruturada. Então, hoje, essa semana, eu estava trabalhando num escritório, aí na semana seguinte, tive que estar fazendo um trabalho de campo em outro lugar, na outra semana, tive que estar auxiliando no recrutamento de novas pessoas. Então, essa mudança, isso trouxe um impacto para mim, e também foi ali no período que eu já estava com as minhas funções executivas em disfunção, já estava ali com as funções executivas um pouco em adoecimento, não tinha ainda passado pelo processo de diagnóstico. Né? Eu já estava vivenciando essa desregulação em um nível mais perceptiva. E aí, eu não concluí, não finalizei o estágio até o final, então a empresa, né? Foi interessante que finalizássemos ali, porque para realmente não estava fazendo mais tanto sentido, estava me trazendo um certo adoecimento. Então, uma coisa que você falou, Paulo, que eu acho importante trazer, às vezes a pessoa fala bem assim, precisa ser justo, precisa dar as oportunidades iguais. Às vezes, o mais importante é a equidade, que é diferente de ser justo. Né? Então, equidade, o que um necessita e precisa para que ele possa ter um desempenho tão bom quanto os demais. Às vezes, esse vai precisar de muito mais recursos do que o outro. Então, nós estamos falando de equidade. E eu costumo dizer que não é autismo, é autismos, porque é com S aí no final, porque o autista tem a base, né, que conecta todos os autistas, ou seja, os nossos critérios que nós precisamos ter, mas um autista é diferente do outro. sim. Eu sou diferente de você, e você é diferente de outra pessoa, que é diferente de outra pessoa, e todos somos autistas. Porque o mais importante de pensar é nós somos seres humanos. E Uhum. seres humanos são diferentes. Dentro do seu funcionamento, os seres humanos são diferentes, assim como os neurotípicos. Dentro da neurotipicidade deles, eles são diferentes. Nós, autistas, dentro da nossa neurodivergência, nós somos autistas, nós somos diferentes. Né? Então, não dá para pensar,
eu vou fazer uma sala, vou construir uma sala de recurso, porque os autistas da empresa vai poder. Mas quem que participou? O planejamento dessa sala de recursos. Quando a empresa pensa, nós vamos abrir vagas e tal. Mas quem que pensou na estruturação disso? Tem Uhum. uma frase que eu acho interessante, que na pós que eu faço, sendo nós sempre falamos, né? Nada de nós sem nós. Sim, nossa, exato. Então, se a empresa quer e ela precisa adaptar, ela precisa trazer recursos, oferecer recursos, seja para o autista, seja para qualquer outra pessoa com deficiência, qualquer outro contexto, ela precisa chamar essas pessoas, conversar com elas e saber entender o que, é que faz sentido. Uhum. Porque às vezes pode ter um autista que ele não vai necessitar de um abafador, mas ele vai necessitar de algo que tenha uma textura, ele vai necessitar de sair mais vezes daquele ambiente para poder se regular. Ele vai necessitar de uma coisa diferente que o outro autista que trabalhou nessa empresa há 2 anos precisava. Uma temperatura adequada, né? Exatamente. Né? Uhum. Então, o local, a mesa onde ele vai estar, a baia em que ele vai trabalhar. Então, tudo isso precisa ser conversado, precisa ser trazido pelo autista. E não por pessoas que acham que o autista vai precisar de tal coisa. Assim como nas empresas, nas universidades, em todos os lugares, nas escolas, é interessante, é importante que sejam olhadas as necessidades do autista. E não pensar, nós vamos construir uma sala, nós vamos disponibilizar adaptadores, nós vamos... Isso é ótimo. Mas o autista e a pessoa que vai utilizar daqueles recursos? Onde entram essas pessoas na construção desse espaço? Olha, nós voltamos para essa última parte do Zoom, para continuarmos a conversar, e eu ia te pedir, quando a gente terminasse, para você fazer as tuas considerações finais, só que agora você não deixou nada mais para a gente falar, porque assim você abarcou tudo o que, ah, quando eu escolhi esse tema para esse projeto de ação extensionista, ah, eu sonhei que fosse abarcado, que fosse falado, que fosse trazido à baila. E você, na tua fala, você trouxe absolutamente todo o posicionamento. É exatamente isso que você falou. Não tem mais o que ser colocado, né? É exatamente esse ato de compreender o indivíduo na especificidade dele, respeitá-lo e trazê-lo para conversa, trazê-lo para a construção desse ambiente seguro que vai ser para ele. Não vai ser para outro autista, não vai ser para outra pessoa, é para ele. Então é único, né? Essa história de abafador funciona muito bem, mas principalmente porque as pessoas esquecem que nem todos os autistas vão ter hipersensibilidade auditiva. Nem todos os autistas vão ser hipersensíveis. Para um hipossensível, talvez isso não faça a menor diferença. E ainda se tem que pensar que existem os autistas com questões de sensibilidade mista, né? Então, isso tem que ser pensado um a um e com a pessoa com deficiência, seja ela invisível ou visível, tem que ser pensado ah, juntamente com esse indivíduo para que se crie um ambiente que limite menos, um ambiente que faça com que a pessoa seja plena e não precise mais ser categorizada como deficiente, né? Porque a deficiência, ela não é só o que está em nós, mas é a forma como o mundo nos recebe é que nos incapacita, que nos torna deficientes em relação aos outros. Nos dê as condições, nós somos capazes de fazer. Nínive, eu não vou estender mais, eu acho que não tem mais o que falar.
eu sei que você já fez um sacrifício grande hoje para estar aqui, né? Você vem em estados de burnout, você vem num esforço muito grande, apesar de você ser autônoma, fazer os teus horários de trabalho, é tudo muito desgastante para você, você ainda está em todo um processo, é um bebê ainda, né? Dentro do diagnóstico. Eu sei que hoje você não estava bem e você ainda assim cumpriu com a tua palavra, está aqui fazendo essa contribuição. Então, o que eu tenho para te dizer é assim, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, muita gratidão. Eu espero que essa tua fala reverbere, sabe? E faça diferença, né? E o que eu tenho para te dizer é isso, só te agradecer, tá? E te pedir para se despedir, se você quiser dizer mais alguma coisa, você fica à vontade, meu anjo. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. É, é muito importante ter esse espaço para falarmos, para discutirmos sobre essas questões. Eu tenho pensado nesse 1 ano e meio de diagnóstico que é importante estarmos nos lugares que estamos, é importante falarmos enquanto autistas, falarmos enquanto entendedores e conhecedores do nosso funcionamento, de todo esse processo. Quando se abre essa oportunidade, um autista falando sobre o autismo, o autista falando sobre o autista no mercado de trabalho, o autista enquanto pessoas que evoluem, que conseguem desenvolver suas habilidades, tendo o suporte que precisa, isso é muito importante. E para mim é um privilégio não estar aqui, poder contribuir com você, poder contribuir um pouco também para que todo mundo possa talvez saber mais um pouco. Eu acho que é importante que nós tenhamos dentro da psicologia esse entendimento e esse olhar para a neurodivergência, para os aspectos que envolvem a neurodivergência de um modo geral. E para mim é muito importante, me coloco à disposição quando precisar, se precisar de outras vezes, dúvidas, conversas, bate-papos, enfim, tudo que fala sobre terra, eu estou envolvida. E para mim é uma honra estar aqui com você e espero que eu possa ter contribuído de forma favorável e de uma forma construtiva para vocês e para todos. Muito obrigado, Nínive. Muito obrigado mesmo. Tá bom? E bom descanso, merecido. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. querida.